Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda continuando sobre o batismo da antiga aliança, do antigo pacto, que foi o batismo de João Batista. Ele foi enviado para, o seu ministério era batizar, atrair os judeus para Cristo, ou apresentar Cristo aos judeus, ao povo de Israel. Então, isso você pode comprovar em João capítulo 1, versículo 31. Bom, e Cristo, lembrando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que aniquilou o pecado do mundo, ok? Então, hoje nós vamos entrar numa parte de alguns teólogos, que uma boa parte da teologia evangélica, uma boa parte dos teólogos evangélicos afirma que o batismo nas águas veio substituir o rito da circuncisão do antigo pacto. Será que isto é verdade? Será que nós podemos confiar totalmente, integralmente nesta teologia evangélica? Então, repito, uma boa parte dos teólogos evangélicos afirma que o batismo nas águas veio substituir, ou seja, o batismo nas águas, o batismo da antiga aliança, do antigo pacto, o batismo de João, veio substituir o rito da circuncisão do antigo pacto. Será que isto é verdade? Será que eu posso confiar nessa doutrina, nesse ensinamento? Bom, Marcos 16:15 diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu estou utilizando esse texto porque é um texto utilizado no sistema religioso evangélico doutrinal para insinuar ou para dizer que Jesus mandou batizar nas águas. É esse texto aqui. Então, eles usam muito esse texto, sabendo que esse texto de Marcos 16, do versículo 9, como já falei no outro estudo, é só você ver lá, do versículo 9 de Marcos 16 até o versículo 20, não consta, nenhum desses versículos não constam no original grego, ok? No escrito, Marcos não escreveu isso. Alguém acrescentou esses versículos, do 9 ao 20. Mas tudo bem. Mas vamos supor que este versículo, que é usado pelo sistema religioso evangélico doutrinal, que este versículo conste no livro histórico de Marcos. Então vamos utilizar ele, ok? Então disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. E ele diz aqui, ainda no versículo de número 16, ok? Versículo 16. Quem crer, deixa eu dar só uma olhada aqui, ver se está saindo. Ok. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado. Então usa essa ligação, crer e batizado em seguida. Então a religião evangélica ensina que o batismo faz parte também, o rito batismal na água faz parte também da graça, Ela, de uma certa forma, gera graça. Isso é o que ensina a igreja evangélica. A Bíblia não ensina isso. Batismo nas águas não gera graça, não santifica, não purifica, não muda ninguém, não transforma.
certo? Não aniquila pecado, não perdoa pecado. O batismo nas águas hoje na nova aliança teve o seu período de glória, mas na nova aliança ele não existe mais, ok? Ele não tem mais o seu vigor. Ele teve seu prazo de validade, o batismo de João. Agora, voltando ao assunto, então quem crê e for batizado será salvo. Será que é assim que a Bíblia ensina, as Escrituras ensinam? Então vamos ver aqui realmente o que diz os teólogos, né, os livros nas escolinhas dominicais das igrejas evangélicas, que afirma que o batismo, principalmente as igrejas tradicionais, afirma que o batismo nas águas veio substituir o rito da circuncisão do antigo pacto. A circuncisão era feita a todos os que viviam entre o povo de Israel. Ao 8º dia, todo o macho primogênito, ele era cirurgiado, era feita uma cirurgia, era cortado o prepúcio dele. Era uma operação cirúrgica que remove o prepúcio do órgão genital masculino, uma cirurgia tipo fimose. Era tipo fimose. Muito bem. É um termo oriundo do latim, que significa cortar ao redor. Cortar ao redor. A cirurgia da circuncisão era realizada, ela teve seu início há mais de 5.000 anos, muito por motivos religiosos, como muçulmanos e judeus. Era simplesmente um motivo religiosos. Então, essa cirurgia, essa prática, né, que tornou-se um mandamento, uma ordenança de Deus a Israel. Vamos ver aqui em Gênesis, então, uma ordenança de Deus a Israel. Vamos lá para Gênesis capítulo de número 17 e do versículo 1 ao 14, para a gente entender, certo, como surgiu esse rito de circuncidar, né, todo macho ao 8º dia. Vamos entender isso aqui. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Aí o versículo de número 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. 3. Abraão prostou-se o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão. Não será chamado mais Abrão, mas será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sorte, disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Olha aí,
Olha a aliança de Deus para com Abraão e a sua descendência. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. 11. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês. Será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança, ok? Então, todo menino, o homem, ao 8º dia de nascido, teria que ter esta marca para fazer parte, né, perpetuamente da aliança com Deus, das bênçãos do Deus Jeová, ok? Então, é através desta passagem, né, os teólogos evangélicos, a religião evangélica, ensina que o batismo nas águas veio substituir este ato, veio substituir este mandamento, né, a circuncisão. A circuncisão era um sinal e selo da aliança divina estabelecida por Deus com Israel. Assim como a circuncisão, dizem alguns teólogos evangélicos, ou a maioria, né, diz lá a religião evangélica, que o batismo é a garantia das promessas de Deus à igreja. Então, alguns teólogos evangélicos, né, afirmam, ensinam nas escolas dominicais que o batismo de João, olha, isso não é heresia. Isto não é heresia. Afirmam que o batismo de João seria a garantia das promessas de Deus à igreja. Será? Esta é a pergunta que eu faço. Será? Muito bem. O que diz Paulo sobre isto? Sobre circuncisão, sobre batismo nas águas, né? O que que Paulo, qual é o conceito de Paulo, o ensinamento do apóstolo Paulo sobre a circuncisão? Será que Paulo tinha o mesmo pensamento que os teólogos de hoje da igreja evangélica? Será que Paulo ensinou o que ensina a igreja evangélica? Vamos trazer isso à tona. Vamos ver qual seria o ensinamento de Paulo. O que diz Paulo sobre este importante assunto? Bom, Paulo diz que a circuncisão era uma formalidade externa. A circuncisão não passava de uma formalidade externa que caracterizava a descendência judia e nada mais. Que caracterizava, isso é o entendimento de Paulo, do apóstolo. Lembra que ele recebeu as revelações de Cristo. Que caracterizava a descendência judia. Para ser, segundo o conceito doutrinário de Paulo sobre circuncisão, Paulo diz: para ser verdadeiro judeu, para ser um verdadeiro judeu, é preciso ser selado por dentro. Por dentro. É preciso ser selado por dentro e não mais por fora. Então, Paulo vai citar aqui, Paulo escreveu isso à igreja de Roma, né? Carta de Paulo aos Romanos. Vamos ver o que é que diz lá em Romanos, Atos, Romanos, capítulo de número
Romanos capítulo de número 3 e os versículos 21 e 20. Capítulo 3, 21 e 22. Ou seja, Paulo estava dizendo que a circuncisão, para ser um verdadeiro judeu, a circuncisão teria que ser selado por dentro, né? Não mais aquela marca externa. Ali na nova aliança, isso foi um ato passado. Isso foi feito um pacto na antiga aliança. Na nova, Paulo diz, isso agora serviu simplesmente de uma formalidade externa. Vamos ver o que Paulo diz. Paulo, em Romanos capítulo de número 2, Romanos 2, perdão, Romanos capítulo 2, vamos ver aqui, Romanos 2, versículos 21 ao 22, versículo 21 e 22, diz assim, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo de número... Bom, se tratando de formalidade externa no conceito de Paulo, certo? Olha o que é que Paulo ensina no capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim, olha o pensamento de Paulo. Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Paulo está se referindo à circuncisão, aquela marca no corpo, a marca externa. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Olha só. Agora o 29. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo aqui já dá uma dica muito importante, um ensinamento muito importante para nós, já contradizendo, né, o ensinamento da religião evangélica, em dizer que o batismo com água substituiu o ato da circuncisão, o ritual da circuncisão. Não, Paulo diz, versículo 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. 29. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração. É na água? Paulo fala de água? Não. Paulo fala de João Batista? Não. Paulo fala de batismo? Não. Paulo diz que a circuncisão agora é no coração pelo Espírito, e não pela água, e nem pelo ato batismal, mas pelo Espírito, e não pela lei escrita, não mais pelos mandamentos de Moisés. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus, ok? Então, Paulo aqui já começa a corrigir um pensamento errôneo dentro da igreja de Romanos, né? Que a igreja evangélica, a igreja católica copiou, e a igreja evangélica também copiou, né, da igreja romana. Então, vamos aqui para um segundo. Ok, então Paulo estava ensinando, a doutrina verdadeira é esta, Paulo estava ensinando aos romanos e aos religiosos, certo? E dizendo que a verdadeira circuncisão ela foi substituída, né? Que a circuncisão, que o batismo não iria substituir. Paulo em nenhum momento fala em batismo aqui, né? Ele fala que a circuncisão ela foi substituída, certo? Vamos ver esta substituição que Paulo diz
aos Romanos. Romanos, capítulo de número 3, Paulo diz que ela foi substituída. Substituída por quê? Pelo batismo nas águas? Será? Será que foi a água que substituiu esta circuncisão, este rito da circuncisão? Agora vamos para o versículo, capítulo 3, versículo 21. Vamos lá. Então, Paulo, certo? Aqui vai ensinar aos romanos e ensina ainda hoje a igreja evangélica, né? Que o que substituiu a circuncisão não foi o batismo de João, não foi o batismo, não é o batismo em águas, mas ele vai explicar aqui o que é. Então, capítulo Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Opa! Então Paulo, ele diz que essa justiça que provém de Deus, que se manifestou agora, é uma justiça que vem mediante a fé. Paulo não falou do batismo, né? Me desculpem os teólogos, né, protestantes, mas Paulo não falou do batismo. Paulo fala aqui de uma fé, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, ok? Então, se alguma coisa assumiu o lugar da circuncisão exterior, daquela marca exterior, certo? Não é o batismo de João, ou não foi o batismo de João. Se alguma coisa substituiu a circuncisão, aquela marquinha lá, não foi o batismo de João, não foi o mergulhar nas águas, ok? Mas a circuncisão interior, aquilo que nós vimos, feita na alma, no espírito. Dizer que o batismo ou qualquer outra obra é necessário para a salvação, ou que o batismo gera ou produz alguma virtude na vida de alguém, equivale a dizer que o crente não é justificado somente pela fé. E isto não é heresia na igreja evangélica. Você dizer que o batismo nas águas veio substituir a circuncisão, ou seja, você está dizendo que o batismo nas águas, ele traz as promessas de Deus. As promessas de Deus continuam na igreja, porque você agora substituiu, né? Deus mandou substituir, você não encontra isso na Bíblia, nas Escrituras, em parte alguma. Você está dizendo que as promessas de Deus agora só acontecem na vida do crente quando ele é batizado, porque trocou os atos cerimoniais. Não é mais permitido a circuncisão, e o crente agora passa a ser batizado para manter as bênçãos de Deus. Isto não é heresia. Isto não é heresia, né? Isto é uma doutrina. A igreja tem... Isso é uma doutrina santa, pura, nas Escrituras Sagradas. Não é. Paulo diz que o que substituiu a circuncisão foi a fé. A fé. Olha só, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que nele creem. Para todos os que nele creem. Não há distinção. Foi a fé e não o batismo de João. Mas vamos ver aqui o que diz Romanos 3. Sim, versículo 21, agora o versículo 22. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos se afastaram
né, e foram destituídos da glória de Deus. Não é o ato batismal, não é o descer as águas que vai fazer você se reconciliar com Cristo. Não é, nunca foi e nunca será. Não é a circuncisão, não é porque você é bonzinho, não é porque você dá seu dízimo, não é porque você lava os pés, não é porque você usa véu, não é porque você guarda o sábado, e nem tampouco porque você participa de uma ceia, de uma santa chamada Santa Ceia, ok? Não é por isso, mas foi por meio do sacrifício único e perfeito e aceitável por Deus, feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isto sim, isto nos reconciliou e nos trouxe de volta, né, à casa de papai, aos céus. Então, louvado seja Deus. Paulo, certo, diz que a circuncisão era uma formalidade externa. Então, Paulo estava dizendo que a circuncisão passou, ela foi substituída, certo, pela fé e não pelo batismo. Se alguma coisa assumiu o lugar da circuncisão exterior, não é o batismo de João, mas a circuncisão interior feita na alma, ok? Então, a justificação, certo? Se alguma coisa produz virtude na tua vida, certo? Se alguma coisa foi determinado, alguma obra na nova aliança, certo? Foi feita, certo, na cruz e foi derramada no teu coração, não foi o desejo de se batizar, mas foi a fé, foi o desejo de crer, ok? Então, Paulo diz aqui, o que produz alguma virtude na vida de alguém mediante a salvação, e se alguma coisa assumiu o lugar da circuncisão exterior, não é o batismo de João. Tenha certeza disso. Não foi o batismo de João, mas a circuncisão interior feita na alma, feita no espírito. Dizer que o batismo em águas ou qualquer outra obra é necessário para a salvação, ou que o batismo de água gera ou produz alguma virtude na vida de alguém, equivale a dizer que o crente não é justificado somente pela fé. Correto ou não correto? Correto. Mas sim pela fé e determinada obra, ou seja, fé e o batismo nas águas, fé e comunhão com a ceia, certo? Ok? Então isso é o que ensina a igreja evangélica. Paulo não ensinou isso. Isso é o que ensina a religião evangélica. Você tem que ter fé, mas você tem que descer as águas. Quem crê e foi batizado. Você tem que ter fé, mas você tem que participar do suquinho e do pão e do pãozinho, ok? Suco de uva e do pão. Então, isso sim contradiz todo o ensino do Novo Testamento. Isso que a igreja evangélica ensina, fé e batismo nas águas, para você ser salvo, ou ter uma vida de virtude espiritual, fé e participar de pãozinho e suco, isso sim contradiz todo o ensinamento do apóstolo Paulo. Vamos ver o que é que ele diz em Gálatas. Vamos ver o que diz Gálatas, né? Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 10. Vamos ler aqui. Gálatas capítulo 5, do 1 ao 10. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Fé, graça por meio da fé. Fé, né, em Cristo Jesus, no batismo da cruz, lhe garante a vida eterna. Aí o que é que Paulo diz? Não vamos nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Aí ele diz, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Olha que Paulo estava falando da circuncisão. Em nenhum momento das Escrituras, Paulo troca a ideia entre circuncisão, com nenhuma igreja, e batismo em águas.
ele fala de circuncisão, ele fala do sábado, ele fala de outra qualquer obra da lei, menos o ato de se submeter à água, ao batismo de João. Paulo não está, ele não fala, você vai ler todas as cartas de Paulo aqui, e Paulo não vai falar que o batismo em água substituiu a circuncisão. Pelo contrário, o que é que ele diz? Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, se você quer participar da Páscoa, você tem que cumprir toda a lei. Se você quer participar do dízimo, você tem que cumprir toda a lei. Paulo disse, isso não há mais necessidade disso. Isso, Cristo venceu a lei. Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê, ok? 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Caíram da graça. Olha que mensagem. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Aguardamos pela fé. Paulo vai tratar agora da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade, à religião? A religião impediu você de continuar vivendo, observando, né, e obedecendo à verdade. A religião fez isso na sua vida. Mas é tempo de sair dela. Tal persuasão não provém daquele que os chama. 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Ok? Então, Paulo tratou aqui de fé e não de água. O que substituiu a circuncisão, meus amados irmãos evangélicos, né, foi a fé e não a água. No batismo de João, Paulo nem sequer tocou aqui no assunto. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A fé é possível sem o batismo. Você sabia disso? Quando Marcos diz ali aquele texto que não consta no original, mas eu estou usando porque vocês usam. E eu estou usando ele para combater a heresia de vocês. Certo? A fé, ela não precisa de água, de batismo, de rito, não precisa de cerimônias. A fé é um dom de Deus, é um dom, é uma graça. Ela vem para o nosso espírito. Então, a fé, ela é possível sem o batismo. Ah, pastor? Então mostra isso. Então vamos ver aqui Efésios, capítulo de número 2, e o versículo 8 e 9. Ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então são salvos pela graça, por meio da fé, sem o batismo, sem o ritual da ceia, sem guardar sábado, sem guardar a lei, sem ser circuncidado, né? Sem dar o dízimo, sem ir para o monte, sem fazer nenhuma programação ritual. Vocês são salvos por meio da fé, unicamente pela fé, por meio da fé. São salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O 8, não vem por obras da lei, né? Obras de guardar a lei, de praticar a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica. E isto não vem por obras, mas para que ninguém se glorie. Se você tem que ser salvo, você vai se gloriar. Né? Eu me batizei, eu recebi uma virtude, né? Eu sou mais espiritual. Isso não provém das Escrituras. São atos meramente emocionais da pessoa que se batiza, dizer que porque se batizou agora é espiritual, vai deixar de pecar. Não vai. Vai continuar sendo
um pecador, certo? E também vai continuar desobedecendo. Agora, a graça, quando você aprende que o verdadeiro batismo foi na cruz, Romanos 6, aí há uma mudança, há uma metanoia, há uma mudança de pensamento. Metanoia é um termo grego para mudar, para conversão. Há uma metanoia, mudança de pensamento. Então, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, a salvação não depende de obra nenhuma da lei de Moisés, certo? Então, a fé, ela é possível sem o batismo. A salvação não depende do batismo de água. A salvação, a mudança de pensamento, aquilo que você pensa em deixar, né, como que você acha que é errado, não vem pelo batismo nas águas. Ok? Vamos ver isto. Então, a salvação não depende do ato batismal. Podemos ver isso no livro de Atos, capítulo de número 10, Atos 10, e os versículos 43, Atos 10, 43. Diz assim, Atos 10, 43 ao 47. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Todo aquele que nele crê. Aí ele diz, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Eles não tinham, Pedro ainda não tinha praticado o ato batismal da antiga aliança, certo? Pedro aqui ainda não tinha aplicado, não tinha descido ele às águas, e o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra, a mensagem, sem sequer sentir o cheiro da água. O Espírito desceu sobre eles. 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, depois que eles receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, olha Pedro, o apóstolo da circuncisão, o apóstolo dos judeus, né? Lembra de Atos, Romanos, Gálatas capítulo 2, versículo 8 e 9, lembra que Paulo disse a ele, Pedro disse, você segue para os gentios, porque você foi chamado para apostolado mestre dos gentios, apóstolo da incircuncisão, e nós vamos para os judeus, apóstolo da circuncisão. Então Pedro aplicou aqui o judaísmo. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, nem foram batizados e desceram as águas. Então Pedro, com o entendimento judaico, a raiz judaica, um judeu como ele era, certo? Seguidor da lei, certo? Ele aplicou ali o batismo de João desnecessariamente. Pedro aplicou o batismo aos gentios. Por quê? Porque ali eles já estavam sendo comprados, já estavam sendo marcados, já estavam sendo ali limpos, já estavam sendo limpos. O Espírito de Cristo já tinha descido sobre ele. Então a água foi desnecessária. Ok? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então, Atos capítulo 16, ainda em Atos capítulo 16, a salvação não depende de obra da lei nenhuma, nem tampouco de ceia, nem tampouco de dízimo, nem tampouco de água, do batismo de água. Atos 16 e o versículo de número 31. Atos 16, 31, que diz, e eles responderam, creia no Senhor Jesus
e serão salvos você e os de sua casa. É só a fé. Na nova aliança, a obra é pela fé. Se você não crer, você não será salvo. Se o dom da fé não desceu ao teu coração, se você não for um eleito, agora tem uma coisa. O dom da fé, o dom do Espírito, a fé que salva, só vai se manifestar nos eleitos, nos predestinados, nos escolhidos de Deus, que tiveram seu nome antes da fundação do mundo, ok? Então, e eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Então, Efésios, agora vamos lá para Efésios, olha que texto abençoado de Efésios, capítulo de número 1, Efésios 1, e o versículo de número 13. Diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Onde está o batismo? Em alguns desses versículos. Aonde está a água? Pedro batizou ali porque Pedro foi enviado para os circuncisos, para os judeus. E Pedro aproveitou a oportunidade, enquanto era transitória, a antiga aliança estava se desmanchando, o que era abalável, e entrando agora na nova aliança, no novo pacto. Então Pedro aproveitou a oportunidade e batizou eles desnecessariamente. O Espírito já tinha descido. Então, isso tudo nega a doutrina da religião evangélica de Marcos 16, 15 e 16, de que quem crê e for batizado, ou seja, eles creram sem ser batizados, sem passar pelas águas. O Espírito desceu sobre eles, sem eles ter nem sequer molhado o dedo do pé. É o que diz o texto aqui, é o que diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ok? Onde está aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, com a minha lupa, alguma passagem que tenha água aqui, alguma coisa, possa ser que eu esteja lendo errado, né? Se eu ver se tem o Espírito, não é água, né? Aqui não tem João. Ok. Então é isso mesmo. É isso que eu estou vendo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ouviram e creram, a fé gerou isto. O evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, ok? Então, está mais do que claro que aquele versículo não consta, de Marcos 16, 15 e 16, do versículo 9 ao 20, não consta nos escritos ou no escrito original grego, não consta, foi uma acrescentação, certo? Porque Paulo desmente a doutrina dos teólogos religiosos, que dizem que a circuncisão, o batismo em água veio substituir a circuncisão. Paulo não fala isso, Jesus não falou isso, os apóstolos não falaram isso. E aonde podemos encontrar um versículo? Muito pelo contrário. Paulo diz que o que substituiu a circuncisão foi a fé. A fé. Ok? Então, a salvação, olha só onde nós vamos chegar. A salvação é pela fé, sem qualquer obra da lei. A salvação é pela fé, somente. Não precisa de dízimo, não precisa guardar sábado, não precisa guardar a lei, não precisa circuncidar, não precisa ir para monte, não precisa fazer jejum, não precisa você participar de pãozinho de suco, um pedacinho de pão e suco de uva, não precisa você descer água em lugar nenhum. A salvação é somente pela fé. Jesus veio trazer salvação.
e não mandar você fazer rituais, né? Para querer agradá-lo, né? E ou adorá-lo com rituais, não, mas é pela fé. Vamos lá. Então, a salvação é pela fé sem qualquer obra da lei, seja a guarda do sábado, circuncisão, lava-pé, batismo em águas, ceia, dízimo e outra qualquer obra. Não, isso tudo é desnecessário, não consta na nova aliança, no novo pacto. Isso não consta, mas a fé sim. A fé. Então ele diz, nós lemos Atos 16, 31. Agora vamos ler Romanos. Vamos ler o que diz em Romanos. Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Romanos 1, 16. Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo, ou do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de todo aquele que crê, ou é salvação de todo aquele que crê e for batizado? Não. Vamos ler direito. Porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e participa da ceia. Todo aquele que crê e guarda o sábado. Todo aquele que crê e guarda a lei. Todo aquele que crê e dá o dízimo. Não. Aprenda. Ao evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e depois do grego. 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Eita glória! Desmanchou aqui toda a doutrina religiosa evangélica. A justiça porque no evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Se você quer viver pela fé e sendo mergulhado nas águas, é questão sua. Se você quer viver pela fé e tomando suquinho e pedacinho de pão, é questão sua. Se você quer viver pela fé e dando dízimo ao pastor, é questão sua. Mas a minha Bíblia, as Escrituras, os ensinamentos de Paulo aos gentios, é que o justo viverá unicamente e somente pela fé, enquanto neste corpo é pela fé, ok? Agora também vamos para Romanos 6, e o versículo de número 23. Romanos 6 e o versículo 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é de graça, é para você crer. Ele vai dar o dom e você vai crer que ele morreu na cruz e ali você foi batizado com ele. Quando ele morreu, você morreu com ele. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Este é o verdadeiro batismo. Este é o batismo que Paulo ensina, ok? Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, de graça. Não precisa descer as águas, ok? Romanos também, capítulo 10. Romanos, vamos ver aqui. Romanos, capítulo 10. Glória a Deus. Romanos 10, versículo 8 e 9. Romanos 10, 8 e 9, que diz: o que diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé, sem o batismo, sem suquinho de uva, sem pedacinho de pão, sem dízimo. A palavra da fé que estamos proclamando, anunciando, pregando. Ok? É a palavra da fé. Aí
o 9 ele diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração sem tomar banho na água, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo sem batismo. Sem batismo. Será salvo sem mergulhar nas águas, sem tanque batismal, ok? Sem suquinho de uva, sem pedacinho de pão, ok? Isso é importante saber disso. É importante você diferenciar o que a graça diz e o que o sistema religioso ensina, ok? Então vamos também aqui para João, livro histórico de João, capítulo de número 3 e o versículo, João, capítulo de número 3, versículo 16 e 17 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que nele crê, é só a fé, meu irmão. Na nova aliança, o que prevalece é a fé. Fé, não há batismo, não há ceia, não há Páscoa, não há Páscoa. Se você quiser fazer sua ceia, pode com a tua família. Junta aí tua família, alguns amigos, oferece uma ceia e vai comer com eles. Ceia é comida, ok? Então, o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Certo? Então, poderíamos também aqui citar outra série de versículos. Olha o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, aqui a razão é crer. Não é batismo. Esqueça batismo com água. Esqueça isso. Isso não faz parte do verdadeiro cristão, de quem tem a mente iluminada, de quem tem a mente lavada pelas escrituras, pela palavra. Ok? Então, eu poderia citar aqui também João capítulo 5, versículo 24, João capítulo 12, versículo 44, 1 João 5, 13, ainda em João 20, 31, e Efésios, que é o texto clássico, né? Efésios aqui, isso aqui é clássico. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo de número 2, né? E o versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Meio da fé, não do batismo. Aí o 9 diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Você não vai encontrar nenhum texto dizendo que o batismo em águas veio substituir a circuncisão. Isso foi uma colocação, um arrumadinho, um ajeitadozinho da igreja evangélica, certo? Dos teólogos, que tentaram dar um jeitinho, né? Encobriram aqui, mas descobriram lá. Ou cobriram lá e descobriram aqui. Então esse arrumadinho não deu certo. O que Paulo ensina quando essa doutrina de que o batismo de João veio substituir a circuncisão, quando ela chega em Paulo, na doutrina de Paulo, ela se desmancha. Ela não tem base, ela não tem verdade. Porque o que Paulo diz que, se você for sincero, for honesto com as escrituras, com você mesmo, a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé. Ok? Na nova aliança, no novo pacto, não há um texto dizendo que o batismo é necessário para a salvação ou para a justificação. Não há um versículo sequer dizendo que o batismo em águas é necessário para a justificação, nem tampouco para a salvação. Ou um complemento de salvação.
Para ser salvo, você precisa crer e descer as águas. Crer e participar da ceia. Outra coisa, ser dizimista, né, como queiram. Então, não há um versículo sequer que possa nos orientar nesse sentido. Dizer que o batismo completa a salvação é muito semelhante aos argumentos dos opositores de Paulo na Galácia. Isto acontece, Paulo vivenciou isto, certo? Dizer que o batismo, certo, é necessário para a salvação ou para a justificação é semelhante ao argumento dos opositores de Paulo na Galácia. Eles afirmavam que a circuncisão era necessário para a salvação. É como a igreja evangélica, o sistema religioso de hoje é assim. O sistema religioso evangélico doutrinal é assim. Ensinam que para a justificação, para a santificação, para a salvação, é necessário que você seja batizado. É necessário que você participe do pãozinho, do pedacinho de pão e do suco de uva. É necessário que você dê o dízimo. É necessário que você guarde o sábado e a lei e outros rituais, né? Outras ordenanças. Então a igreja evangélica ensina isso. Aonde Paulo não ensina nada disso, nem as escrituras, nem Jesus, nem os apóstolos. Então, eles afirmam que a circuncisão era necessária para a salvação. Os opositores de Paulo. Veja a resposta de Paulo aos Gálatas. Aos que exigem a circuncisão, ou qualquer outra obra da lei, isso é importante, ou qualquer outra obra da lei, exemplo, a guarda do sábado, né, a ceia, né, a Páscoa, o batismo em águas e qualquer outra ordenança da lei, estão pregando outro evangelho, certo? Olha o que é que Paulo diz. Olha o que é que Paulo diz sobre isto. Ele vai lá para Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1. Vamos ver o que diz. Gálatas 1 e o versículo 6 e 9. 6 e 9. De 6 a 9. Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, pela graça, para seguirem outro evangelho. 7. Que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, unicamente pela graça, mediante a fé. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados, que sejam anátema, o maldito. Então Paulo pregava a salvação unicamente pela fé, a graça de Cristo pela fé. E hoje não é diferente. A igreja evangélica acrescenta fé e batismo, fé e Páscoa, que é ceia, fé e alguma ordenança da lei para que você seja um abençoado, salvo, né? Então, esse ensinamento não provém das escrituras e nem dos ensinos de Paulo, ok? Então, no capítulo 2, ainda no capítulo 2, e o versículo de número 16, capítulo 2 e o versículo de número 16 de Gálatas, Paulo diz o seguinte: olha que grandeza de mensagem. Sabemos que
Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Rapaz, é uma mensagem mais rica do que essa. Você quer mais nitidez do que isso? Só se colocar agora a lupa da graça. Só se você ver pelos olhos da graça, né? Pelo entendimento. Tem que ler com o entendimento. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Não adianta. Não tem batismo, não tem dízimo, não tem jejum, não tem sábado, não tem apresentação de criança para ser abençoada. Nada disso. Nada disso vai te justificar diante de Deus ou te aperfeiçoar. Mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo, sem a prática do batismo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ok? Então, ainda no capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 1 ao 6. É aquele texto clássico que a gente já leu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Precisa guardar isso, precisa fazer isso, precisa praticar por isso. Isso aí você já aprendeu, já foi liberto desse sistema religioso. Aí ele diz, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá, porque o que vale é o sacrifício de Cristo. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Lembra? Se você quer dar o dízimo, quer dar lei, você tem que guardar o sábado. Você tem que participar de Páscoa, né? Já faz a Páscoa. Então tem que rapar cabelo, tem que fazer tudo que a lei de Moisés manda, você tem que praticar. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça forte, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. E 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E também ainda ainda em Gálatas, vamos ver aqui mais um versículo de Gálatas para reforçar o nosso entendimento. Gálatas capítulo 6, o versículo 12 em diante. Gálatas 6 e o versículo 12. Diz assim, Paulo: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem. Veja que o que Paulo trata não é de batismo. O batismo para Paulo foi página virada. O batismo de João para Paulo foi coisa do passado, não existe mais. Na mente de Paulo, não. Paulo está tratando de uma questão que eles sempre levantaram, sempre trouxeram à tona, sempre ressuscitaram isso. A circuncisão, a guarda da lei de Moisés. Era isso que Paulo estava tratando, porque o batismo não é decorrido nas cartas de Paulo. Você não vai ver batismo de João. Paulo discute muito sobre a circuncisão, porque Paulo foi doutrinado por Cristo nas revelações que ele teve, sobre um evangelho da graça, a liberdade da graça, sem nenhum ato batismal, sem nenhum pedacinho de pão ou suco de uva. É isso que você precisa entender. Olha o que Paulo está tratando aqui. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, todo aquele cristão, homem ou mulher de Deus, que se levantar contra esse sistema religioso
Dizer que não existe trindade, que não é desnecessário o batismo com água, é desnecessário a Páscoa, que é ceia, não há mais obrigação de dízimo, você não encontra na nova aliança nada disso. Quando você se levanta contra o sistema, você passa a ser um perseguido, passa a ser tratado de herege, de doutrina de demônio, doutrina de homens, que você tem um espírito de engano. Certo? Mas não é isso. Mas o que Paulo combateu contra os falsos irmãos era justamente o que nós estamos combatendo contra o sistema. Paulo também combateu contra o sistema religioso judaico. Por isso que ele foi perseguido. Por isso que ele foi morto. Jesus também combateu esse sistema. Certo? Então, Pedro, Tiago e João, certo? Eles não foram tão perseguidos quanto Paulo. Olha o que é que Paulo diz. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, sou um judeu, né? Eu sou crente, por quê? Porque fui batizado. Sou evangélico, por quê? Porque eu participei da ceia, agora eu estou santo. Tá não, meu amado, você está enganado. Você tem que sair desse engano, desse jugo de engano. Você tem que crer na cruz, no Cristo que foi para a cruz. É lá que veio a tua salvação, a tua cura, a tua libertação. Foi no ato de Cristo e não na tua obra. Tua obra é morta. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o que é que Paulo fala sobre o batismo de águas. É uma obra morta. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quando você prega a cruz de Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou, você é perseguido, por incrível que pareça. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Querem que vocês sejam batizados, que façam isso, que pratiquem isso, para que vocês se gloriem. Não foi o meu jejum que me salvou. Não foi o batismo nas águas que me salvou. Foi porque eu participei da Santa Ceia, né? Da Páscoa, que Jesus me curou. Não, isso não funciona. Não é assim não foi isso que Paulo ensinou. Paulo não tratou em nenhuma de suas cartas a respeito do batismo de João. Paulo tratou da circuncisão, da guarda do sábado e outros temas, menos batismo de João. Por quê? Porque para Paulo já perdeu a validade. O batismo em água já não tinha validade. Passou aquele tempo, já teve a sua glória, deixou de ter. A glória agora é a graça. A glória de Paulo agora é a graça mediante a fé. É Cristo crucificado. Nem mesmo os que são da circuncisão cumpriram a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de Cristo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ou não é assim? O evangélico se gloria no batismo nas águas. O evangélico se gloria na Páscoa, na ceia. O evangélico se gloria no seu dízimo gordo que ele dá. O evangélico se gloria no seu jejum, a prática do seu jejum. Eu jejum mais, eu sou mais santo. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, isso são práticas da antiga aliança. Para Paulo, isso é obra morta. Então Paulo se gloriava na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo Jesus, ok? Vamos ao versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é uma nova criação, é ser uma nova criação. Isso é importante. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra. E também sobre o Israel de Deus. Andou com esta regra, meu irmão? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem o batismo, nem ceia, nem jejum, nem dízimo, nem guarda de sábado, nem da lei, nem de obra de Moisés, nenhuma, nada disso tem valor. O que importa agora é você crer que Cristo fez em você uma nova criatura. E a nova criatura não participa mais dessas coisas da carne, ok? Ela agora se alimenta das coisas do Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 3, é o ministério espiritual. O ministério agora é do Espírito. Então você tem que entender isso. É necessário que você entenda isso.
Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. O judeu trazia no seu corpo a circuncisão, a marca da circuncisão. Né? Paulo está dizendo que isso para ele não tem valor. Foi uma coisa passageira. Para ele agora, desvalorizou-se. É como o dinheiro desvalorizado, né? Do cruzeiro para o real. O cruzeiro não tem mais, teve valor na sua época. Agora não tem. O que tem valor agora é o real. R$1, R$2, R$10. O cruzeiro acabou-se. Você pode apresentar uma nota de um cruzeiro que você não vai comprar nada. Né? Mas o real sim, ele tem valor. Da mesma forma que Paulo diz, as marcas que Paulo trazia eram marcas de perseguições. Eram marcas de afrontas. Era luta até mesmo com os falsos irmãos. Isto criou uma marca em Paulo. E esta marca, Paulo se gloriava. Paulo se alegrava. Porque ele sabia que em Cristo, né, ele tinha sua glória. Na cruz de Cristo. Sem mais, que ninguém me perturbe. Pois trago em meu corpo, não mais no membro, né, masculino, mas em todo o meu corpo eu trago as marcas, as perseguições que sofri por causa do evangelho de Cristo, da graça de Cristo, por causa da cruz de Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meu amado, está muito claro. Está muito claro. Quando você consegue perceber isto, entender isto, você é refúgio, é lixo, é carta passada, é jornal velho, não adianta mais. Batismo, ele teve o seu tempo, batismo nas águas. João teve o seu período de glória. Quando ele entregou o bastão a Cristo, ele disse, pronto, daqui para frente é ele. Ele é que é o dono, é ele que manda, é ele que é o rei, é ele que ordena, é ele que determina. Eu batizei com água apenas para o remorso, arrependimento de obras mortas. Mas ele não. Ele batiza para a vida eterna, com o Espírito Santo. É isso que você precisa entender. A nossa glória está na cruz de Cristo, né? Aonde nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Ok? Quer ver você ser aplaudido? Você é crente? Sou evangélico, sou batizado. Eita glória, é crente. Mas não vai te garantir vida eterna. Não vai te dar uma vida espiritual equilibrada, o batismo nas águas. Mas o batismo de Jesus, o batismo na cruz, faz de você uma nova criatura. Quando você crê, muda os teus pensamentos. Ok? Então, meu querido e amado irmão, aos que procuram acrescentar alguma coisa, né? Em obediência, em qualquer forma de obediência da lei, como exigência para a salvação ou justificação, e a todos os que confiam nas obras da lei, a resposta de Paulo é: se você confia no batismo das águas, se você confia numa santa ceia, numa Páscoa, se você confia no seu jejum, se você confia na guarda do sábado ou na lei, né? Se você confia em qualquer obra da carne, da lei de Moisés, Paulo tem uma resposta para você. E eu repito as palavras de Paulo. Estão apartados de Cristo. Caíste da graça. Olha o que é Gálatas capítulo 5. Então, se você confia na sua obra da carne, meu irmão, cuidado. Cuidado. Gálatas capítulo 5. Ah, se Deus fizer você entender, né, esta mensagem tão simples. Gálatas capítulo 5, mas tão poderosa. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Olha o que é que Paulo disse. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça de Cristo. Caíram da graça de Cristo. Outra palavra de Paulo em Gálatas capítulo 3. Então, os que querem se gloriar, você que está se gloriando porque você se batizou, porque você faz jejum, porque você dá o dízimo, porque você faz isso, faz aquilo outro, você não está glorificando a Cristo por isso. Pelo contrário, Paulo diz que quem quer ser justificado por qualquer obra da lei, ou por qualquer obra do homem, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Agora, olha o que é que Paulo diz ainda no capítulo 3. Estou concluindo.
no capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Paulo diz isso aqui, ó. Versículo 10. Ele diz: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se você quer ser dizimista, repito, estou abrindo os teus olhos, o teu entendimento em nome de Jesus. Dízimo é obra da lei, é uma ordenança da lei. A Páscoa é uma ordenança da lei, certo? O batismo veio da ordenança do Antigo Testamento, Antiga Aliança. Batismo de João. Então, se você quer praticar alguma obra da lei, você está debaixo de maldição. Quem diz isso, quem está dizendo isso é Paulo. Os que são da prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas. Se faz uma, faça todas. Se você acha que pode guardar toda a lei, amém, guarde. Mas eu garanto que você não vai guardar as 613 preceitos da lei. Você não vai guardar. Então, se persistir em praticar todas as coisas escritas na lei deste livro, amém. Mas se você não conseguir, Paulo chama de maldito. Maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, meu amado, querido irmão, medite no que você ouviu, certo? Pela graça sois salvos, mediante a tua fé. Isto não vem do homem, é dom de Deus. Eu quero concluir, vou ser bem sucinto, vou concluir nesta frase aqui. Na nova aliança, no novo pacto feito com o sangue de Jesus, o batismo nas águas não é necessário na nova aliança, no novo pacto. Ou seja, é totalmente desnecessário batizar alguém em águas, porque o real já veio. Vou mostrar para você aqui duas observações. Uma você encontra lá em Hebreus capítulo de número 10 e o versículo de número 1. Hebreus 10, 1. Guarde isto. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, batiza aqui, batiza ali, batiza aqui, batiza ali, ceia no segundo domingo de cada mês, ceia em janeiro, ceia em fevereiro, ceia em março, ceia em abril, ceia em dezembro, ceia em janeiro, ceia em março. Escute o que eu estou lhe dizendo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios. Ceia é um sacrifício. Ceia é um cerimonialismo. Batismo é um cerimonialismo. É um sacrifício feito por quem está se batizando. Então, esses mesmos sacrifícios, todo mês ou anualmente, repetidos ano após ano, mês após mês após ano, ou mês após mês, não podem aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Está vendo? Os mesmos sacrifícios que hão de vir, né? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Não é a realidade. Esse sacrifício não é a realidade. A realidade chegou em Cristo, com a graça e o dom da fé. Certo? Aí ela diz, versículo de número 2. Versículo 2. Se pudesse fazê-lo, se a ceia, a Páscoa, pudesse lhe aperfeiçoar, certo?
se pudesse lhes santificar, não deixariam de ser oferecidos todo mês, todo segundo mês. Se a lei, o batismo, a Páscoa, que é ceia, o batismo, o jejum, e o dízimo e outra obra da lei, se pudessem lhe aperfeiçoar, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Ou seja, eu pratico a ceia hoje à noite, mas amanhã o culpado está a culpa do pecado está na minha mente. Eu peco, eu vou errar, eu alvo. Então eu faço hoje, pratico a ceia, faço todo aquele cerimonialismo, todo aquele ritual, e o pecado continua em mim. Então, mesma coisa no batismo. Desço aquelas águas, mas quando eu me levanto, o pecado continua em mim. Então é vã essa atitude. É uma atitude inútil, é uma atitude desnecessária. Agora, olha só o que ele diz no versículo de número 20. Olha só. Versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quando você recebe o conhecimento da verdade e não quer obter o conhecimento, não quer ter esse conhecimento, não adota esse conhecimento, se continuar a pecar por ignorância, fazendo os mesmos atos sacrificiais, observando a ceia, a lei e praticando, então Cristo morreu em vão para você. Cristo morreu em vão para você, certo? Então, olha aqui agora, olha o que é que Paulo chama os sacrifícios mortos, as obras mortas. Capítulo 6, para concluir. Capítulo 6 e o versículo de número 1 em diante. Ele diz: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Avance para a maturidade. Saia desse sistema religioso pesado, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Da fé em Deus. 2. Da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. 3. Assim faremos se Deus o permitir. Ele não fez, ele não ensinou porque Deus não permitiu que ele ensinasse mais sobre isso. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, o versículo de número 1 e 2. Vamos ler para você entender. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar de novo o fundamento de arrependimento, de atos que conduzem à morte, em outra tradução dele, obras mortas, e da fé em Deus. Tudo isso esse pacote aqui são obras mortas, inúteis, desnecessárias, não é nem para ser lembrada mais entre os crentes. Mas a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica pratica essas obras mortas. Da instrução a respeito de batismos, no plural. Ou seja, tudo quanto for ou era a respeito de oblações, molhar o corpo com água, todo tipo de ritual que molhava o corpo em água era considerado para Paulo obra morta, uma obra morta, de instruções a respeito de batismo, ok? Então, Paulo chama esse batismo de João, batismo de águas, rituais de água, com águas,
de obras mortas. Então, que você decida, né, por um entendimento segundo as Escrituras, ok? Então, concluímos que o batismo com água nunca foi a substituição, segundo o pensamento de Paulo, não substituiu a circuncisão. Isso é uma enganação, isso é uma invenção, isso é forçar a barra até quebrar. Forçou tanto que quebrou o sistema. O batismo nas águas não substituiu a circuncisão. O que substituiu na nova aliança, segundo Paulo, o que substituiu a circuncisão, a Páscoa, o batismo nas águas e todos os rituais da antiga aliança, o que substituiu foi a fé. A fé, a graça de Cristo, mediante a fé, gera salvação e vida eterna. Ok? Então, na nova aliança, o batismo nas águas não é necessário para a salvação e nem tampouco para o salvo, porque você já nasce salvo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E se Deus assim nos permitir, iremos trazer, né, outros temas, estudos bastante revelador segundo a graça de Cristo Jesus. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.